Que o Senhor venha, ó Deus, abrindo as nossas mentes, abrindo nossos corações, ó Pai, para nós estar ouvindo a Tua palavra, meu Pai. Ó Jesus querido, e cobre Ele com o Teu sangue, o Teu poder, Jesus, a Tua graça e a Tua glória, Pai. Sim, Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dEle, Senhor Jesus. Usa Ele, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Ele seja guardado, que Ele seja exaltando o Teu santo nome, Deus, nessa noite, Pai, trazendo uma palavra, Senhor, para os nossos corações, para as nossas mentes, Senhor, que o Senhor esteja com Ele, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus. Amém, Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade com o nosso ensino do livro de Apocalipse. Os irmãos podem se assentar. Nós fizemos uma menção na palavra seguida à Bíblia, livro de Daniel, onde Deus deu algumas revelações em sonho, e nós fizemos a menção do estudo em cima de Daniel, e agora vamos dar início ao nosso material, o nosso material de estudo. Para nós estarmos entrando nesse material, eu trouxe, como nós começamos por Daniel, o primeiro homem a receber as revelações de Deus no fim. Eu trouxe aqui um estudo elaborado da vida de apóstolo João, para que nós venhamos entender um pouco por que João foi escolhido para ser o recebedor das revelações no fim, aonde agora Deus vai entregar para João uma visão e uma interpretação mais completa, no qual ele vai escrever e nos deixar o livro de Apocalipse. Nestas visões também João vai escrever as 3 cartas às igrejas. Mas quem era João? Por que João foi digno de receber as revelações divinas dos tempos futuros, dos tempos que João nem viveu? Porque João foi esse homem agraciado por essas bênçãos, por poder estar ali e ver a maravilha de Deus. Eu tenho aqui um material que não está na apostila, mas depois, quem quiser, e é bom que os irmãos peçam depois ao pastor para quem vir nessa transmissão, ou o pessoal, este material para você estar lendo em casa. Nós não vamos ler ele aqui por completo, vamos fazer apenas alguns resumos, mas o material eu já enviei para o pastor. Tem um resumo completo lá da vida de João, quem foi, o seu ministério, quais foram os principais eventos que João vivenciou, quais as características que o denominam o discípulo do amor, como foi a morte de João, quantos anos acerca foi a sua morte. Tudo está nesse material resumido. É bom que os irmãos leiam, que os irmãos vai abrir um pouco mais a mente e desperta mais esse interesse para que mergulhe mais a fundo na Bíblia. Apóstolo João foi um dos 12 discípulos de Jesus, também conhecido como o discípulo amado, por seu relacionamento próximo com o Senhor. Ele também como João o evangelista, ele foi o autor do Evangelho de João, de 3 cartas do Novo Testamento, sendo a primeira, segunda e terceira João, e do livro de Apocalipse. E a vida e os escritos de João enfatizam temas fundamentais da fé cristã, como o amor, a verdade e a revelação de Jesus Cristo.
O evangelista João tinha uma amizade especial com Cristo, presenciando momentos extraordinários na sua vida, como a transfiguração e a crucificação, onde recebeu a responsabilidade de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Apóstolo João era um jovem pescador que trabalhava com seu irmão Tiago e seu pai Zebedeu às margens do mar da Galileia. Todos os dias lançavam suas redes para pescar peixes para sustentar a família. Mas tudo mudou quando esses dois irmãos conheceram Jesus. Um dia, enquanto João e seu irmão estavam no barco, Jesus passou por ali e fez um chamado especial: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Isso significava que, em vez de pescar peixes, eles iriam ajudar Jesus a anunciar às pessoas sobre o amor de Deus. Sem pensar duas vezes, João, Tiago deixaram tudo para servir Jesus. A partir desse momento, João se tornou um dos 12 discípulos de Jesus, os seguidores mais próximos, que aprendiam diretamente com ele e posteriormente foram chamados de apóstolos, que significa enviados. Neste grupo especial, João era um dos 3 discípulos ainda mais próximos de Jesus. Participaram de momentos cruciais junto do Senhor. João esteve ao lado de Jesus em milagres maravilhosos, como na transfiguração, quando ele foi visto glorificado. Também por Pedro e Tiago. Ele também presenciou a ressurreição da filha de Lázaro. João também foi um dos poucos discípulos que ficou aos pés da cruz quando Jesus foi crucificado. Ali, Jesus pediu a João que cuidasse de Maria, sua mãe, mostrando a grande e íntima que tinha por ele. No início, João e seu irmão foram apelidados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso deve-se ao fato de eles serem muitas vezes enérgicos e impulsivos, porém a sua caminhada bem junto ao Senhor lhe ensinou o verdadeiro caminho para ser um homem transformado. Em toda a sua jornada ao lado do Mestre, João aprendeu sobre o amor, a verdade e o serviço de Deus ao próximo. Após a ressurreição de Jesus Cristo, João continuou a pregar o Evangelho, falando para as pessoas sobre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. Como apóstolo, ele se tornou um importante evangelista e líder da igreja primitiva, ensinando e edificando diversas igrejas. O evangelista João escreveu 5 livros da Bíblia: o Evangelho de João, onde contou sobre a vida e a obra de Jesus. Também escreveu 3 cartas, a primeira, segunda e terceira a João, ensinando sobre o amor e a verdade. E o livro de Apocalipse, onde registrou visões sobre o futuro e o fim dos tempos. Nesse material, ele também vai ter um estudo aprofundado de João, com referências bíblicas. Tem um cronograma com as principais eventos onde João participou. Aqui nós fizemos um resumo da vida de João, para que nós possamos entender a importância de João para este livro. Por que João foi escolhido? A Bíblia fala aqui, como esse resumo, que João andou próximo de Cristo. João foi um dos
dos discípulos que mais vivenciou e testemunhou milagres ao lado de Jesus. O texto também vai dizer que em um certo momento, João e seu irmão Tiago, eles recebem um apelido de Boanerges, que traduzindo significava filho dos trovões, ou do trovão, ou pelo seu temperamento explosivo. Então, por João receber esta graça e por andar com Jesus, João tem uma verdadeira transformação. João passa a ser chamado o discípulo do amor. Então, daí nós já entendemos o porquê de João ser merecedor e digno dessas graças. Já dando entrada ao nosso material, na apostila, todos aqui conseguiram imprimir, tá com o material em mão? Irmã, tá, Tatiana? Com o material em mão? Você recebeu o PDF? Consegue abrir? Acompanhar? Amém? Aqui nós temos 35 lições que nós vamos estudar elas, vamos ler ao decorrer desses dias deste ensino. A revelação ou ministério. Lição 1. Lição 2, uma vista panorâmica do texto de Apocalipse. Lição 3, Jesus envia uma revelação aos seus servos. Lição 4, Jesus no meio dos cordeiros. 5 ao 11, a gente vai ver as cartas que foram escritas por João. Lição 12, a visão do trono de Deus. 13, digno é o Cordeiro. 14, o Cordeiro abre os primeiros selos, 6 selos. 15, o servo que pertencem a Deus. 16, as primeiras 4 trombetas. 17, a quinta e a sexta trombeta. 18, os 7 trovões e o livrinho. 19, o santuário e as suas 2 testemunhas. 20, a 7ª trombeta. 21, a derrota do dragão. 22, a besta emerge do mar. 23, a besta emerge da terra. 24, o cordeiro e os reinados do monte Sião. 25, as grandes vozes. 26, Deus envia os 7 flagelos. 27, os anjos derramam as suas taças. 28, Babilônia, a grande meretriz. 29, caiu a grande Babilônia. 30, são chegadas as bodas do Cordeiro. 31, Jesus vence a besta. 32, Jesus vence o dragão. 33, o julgamento diante do trono branco. 34, a nova Jerusalém. 35, palavras fiéis e verdadeiras, os primeiros imperadores romanos. Então aqui nós vamos estudar todo o livro de Apocalipse. Aqui nós temos com uma sequência também de fenômenos e interpretações do livro de Apocalipse. Este material está completo, irmãos. Aqui nós vamos abordar várias partes, nós vamos estudar parte por parte. Na apostila tem os questionários, os irmãos que conseguiram imprimir. Peço que ao final de cada módulo os irmãos tentem responder em casa, porque isso vai trazer recordações do início do material e despertar certas curiosidades dos irmãos aprofundarem um pouco mais, porque chegamos num momento que a gente ouve muitas coisas de Apocalipse que
vai ver que não é verdade. Muitas histórias que ouvimos de antepassados, ou de muitos pregadores que é passado de pregador por pregador, aonde não buscam certo conhecimento e pregam mentiras, palavras infundadas que não existem na Bíblia. E aí a gente vai passando isso de pessoa por pessoa, e a gente acaba que ouve e grava aquilo na nossa cabeça que não existe. Vamos dar início à primeira lição: revelação ou mistério. Página de número 1. Livro de Apocalipse, a gente pode dizer que ele é uma revelação ou um mistério. Deus entrega uma revelação para João ou entrega um ministério na mão de João? Que ironia! O último livro da Bíblia começa com as palavras: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1. Entretanto, para muitos leitores da Bíblia, este livro é mais um livro de mistério e confusão do que é revelação e esclarecimento. É eminente o Armagedon. Estão as novas políticas econômicas introduzindo a marca da besta. Ataques terroristas recentes cumprem profecias do Apocalipse. O que são os 1000 anos do capítulo 20? As questões continuam, enquanto as respostas dos homens, muitos deles mal orientados, se multiplicam. Autores sensacionalistas vendem milhões de livros ligando estas imagens bíblicas com as manchetes do dia. Igrejas atraem multidões apresentando suas interpretações da Bíblia, especialmente seu último livro, com uma margem específica para os tempos modernos. Uma grande variedade de seitas emergem nos tempos modernos por causa dos homens que declaram que as profecias apocalípticas estão sendo cumpridas agora. O que estudamos, honesto, deveria fazer com o último livro da Bíblia. Deveríamos nos retrair com medo, achando que os acontecimentos assustadores nas manchetes dos jornais diários sejam cumprimentos das profecias do Apocalipse. Deveríamos orgulhosamente cantar vitórias sobre as forças do mal cada vez que uma nação ou líder ímpio cai do poder. Deveríamos fechar nossas Bíblias diante de nossa perplexidade e incerteza, concluindo que este livro esconde mais do que revela. Já começamos com várias perguntas, vários questionamentos que a resposta vão estar espalhada em todo esse material. Resposta do que o que são os 1000 anos do capítulo 20. O livro se resume na batalha do Armagedon. Todas as questões polêmicas que são ensinadas, a vinda, a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua noiva, tudo isso nós vamos estudar e nós vamos entender sobre esse livro. Na página de número 2, a gente vai ter aqui uma abordagem de como abordar o estudo do Apocalipse.
Comece com a Bíblia, não com uma história humana. Muita confusão que envolve este livro resulta do estudo mal orientado, constituído sobre fundamentos incorretos. Muitas interpretações deste livro são baseadas na história. Há pessoas que tentam determinar o que foi ou não foi cumprido, frequentemente torcendo ou a Bíblia, ou os documentos da história humana, para tentar forçar uma concordância com a sua interpretação deste livro profético. É um erro começar com a história. Deus falou antes dos acontecimentos históricos, e a sua palavra inspirada é verdadeira e exata, mesmo quando faltam registros humanos que cumprimentos precisos. Quando a gente vai começar essa primeira abordagem, ela fala que a gente tem que começar o estudo do livro de Apocalipse fundado na Bíblia, histórias e ensinamentos que tem que ser tirado à prova de dentro da Bíblia. Deus deu revelações e visões desde o princípio, desde a criação. O Senhor, quando cria Adão, quando cria o primeiro homem, os primeiros animais, o Senhor ele já sabia o futuro da humanidade. O Senhor ele estava ali criando o começo, o meio e o fim da história. Mas o povo ele tem a mania de ouvir e copiar. Nós, por momentos, passamos por cima das Escrituras com preguiça de ler, de buscar o verdadeiro conhecimento e a verdadeira interpretação das Escrituras, e passamos a seguir ensinamentos que não são fundados dentro da Bíblia. São pessoas que estudam, tiram conclusões e querem passar essas conclusões erradas para o povo, que os deixam por ensino. Podemos ilustrar este problema considerando o texto de Mateus 24. Aqui, vamos ver aqui os principais fenômenos do qual até eu mesmo já citei. Aqui ele vai citar que Jesus mencionou essa menção do capítulo de número 24 de Mateus como uma revelação para a década de Jesus, mas esta revelação ela também serve para os dias de hoje, porque no livro de Apocalipse vai falar de uma mulher com dores de parto, aonde estes sinais que são revelados no livro de Mateus, onde Jesus passa para os discípulos, estes sinais eles vão se intensificando como dores de parto. Em períodos as dores vão se aumentando, ou trazendo para os sinais de período em período. Estes fenômenos, essas citações de Cristo, eles vão se aumentando e se intensificando cada vez mais. Aonde no períodos para trás guerras eram mais difíceis, mas nos momentos de hoje as guerras estão ficando cada vez mais frequentes. Fenômenos naturais como chuva, tempestade, terremotos, furacões, tsunamis, cada vez tem ficado se intensificando cada vez mais. São esses os fenômenos que a gente vai ver, porque aqui na leitura vai ter uma citação como se essa escrita fosse somente para o período que vive na década de Jesus, mas ela vai servir como uma simbologia deste período, como se fosse contrações de dores de parto. Livro de texto de Mateus 24, do 1 ao 34. Ali Jesus falou de alguns eventos catastróficos que ocorreriam em Jerusalém. Considere as suas palavras no versículo de número 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça.
Depois que Jesus passa todos os fenômenos, quando os discípulos abordam Jesus: Senhor, como nós saberemos que está próximo a tua vinda? E o Senhor vai falar para os seus discípulos das guerras, rumores de guerras, do amor do povo se esfriará, de filho se levantará contra pai, pai contra filho, o amor do povo se esfriará. Mas quando Jesus cita lá que o amor do povo se esfriará, não é o amor de um pelo outro, mas sim a sua fé. A fé será morta e o povo não terá mais o amor, porque sem fé não tem como ter amor. Se você não crê em nada, não tem como você amar nada. Então, Jesus no versículo de número 34 fala: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que são as citações do livro de Mateus. Por isso que é citado aqui que este texto ele se refere à década de Jesus, mas trazendo para a simbologia no qual que é representada todo o livro de Apocalipse. Ela vai também representar como dores de parto, do início da descrição de Cristo até o nosso tempo, o momento do anticristo. Sem saber de nada sobre a história, qualquer pessoa que respeita verdadeiramente a palavra de Jesus pode saber que essa profecia foi cumprida na geração na qual Jesus vivia, cerca de 2000 anos atrás. Quando atualmente vemos pessoas citadas, versículos deste texto para declarar que o cumprimento e a nossa geração, sabemos que elas estão concentrando muita atenção nos livros históricos e nos jornais, e não o suficiente na palavra dita por Jesus. Argumentar que algumas coisas preditas nestes versículos ainda não foram cumpridas e dizer que Jesus é um falso profeta. Aqueles que respeitam verdadeiramente o Filho de Deus colocarão sua palavra acima das opiniões dos especuladores modernos e dos historiadores humanos. O texto vai citar de pessoas que citam essas citações de Cristo no livro de Mateus de 24, de 1 ao 33. Tem certas pessoas que citam que certos fenômenos não aconteceram, mas se você parar e ler todos os fenômenos citados por Jesus, todos estes já aconteceram ou acontecem, porque, como eu falei, as citações de Cristo foi para a década que ele viveu, mas ela representa uma simbologia de fenômenos que nós vivemos, como dores de parto, e vamos viver até os momentos do manifestar do anticristo. E historiadores e estudiosos que vão falar como cientistas das escrituras, que são doutores, que estudam somente as escrituras e os mandamentos que foram deixados por Cristo. São pessoas que estudam e não creem no Espírito Santo e não creem na movimentação de Deus e nas revelações do Espírito Santo para nós humanos. Então eles distorcem estas palavras e deixam certas interrogações na cabeça de muitas pessoas. Seguindo o texto, vamos lembrar desse princípio em nosso estudo de Apocalipse. Jesus revelou coisas que ocorreriam logo depois que João as registrou, como no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, capítulo de número 22, versículos 6, 7, 10, 12 ao 20. Não importa que historiadores não consigam mostrar como cada profecia foi cumprida,
é claro que Jesus falou de coisas que estavam para acontecer logo depois que ele as revelou. Reconheça o título simbólico da linguagem do livro. Temos também que reconhecer o estilo da linguagem que o Espírito Santo empregou ao escrever este livro. Claro que João ele foi apenas um porta-voz para que fosse escrito, para que através de que João recebesse e escrevesse, pois também o Espírito Santo ele não ia escrever as Escrituras, precisava de que alguém recebesse as revelações e as colocasse por Escrituras. Da mesma maneira que ele fez em várias outras partes da Bíblia, aqui usou linguagem simbólica ou figurativa, frequentemente com descrições físicas para retratar conceitos espirituais. Glória a Deus. Quando lemos as cartas do livro de Mateus em diante, Jesus pregava muito em parábolas, Jesus usava muita simbologia nas suas pregações. Creio eu que com o tema que, quando os discípulos abordavam Jesus e perguntavam: Senhor, por que pregou daquela forma? Por que usou parábolas para ensinar no meio da multidão? E Jesus falava para o povo que não convia que todos aprendessem ou que recebessem a revelação do Pai. Creio eu que Jesus usava isso também como estratégia de pregação, para que o povo gerasse uma certa curiosidade e se interessasse em aprofundar e em conhecer mais sobre Deus. Então, como nós escritos no livro de Apocalipse, quando vai ter aqui linguagens simbólicas ou figurativas, eu também entendo que o Espírito Santo em Deus queria que todos que lessem o livro de Apocalipse recebessem essa profecia já direto, porque vamos ir um pouco mais além. Imagina você, um recém-convertido, abrindo o livro de Apocalipse, pulando toda aquela etapa, todo o processo de leitura, e vai direto para o livro que tem a menção e a revelação do fim, o livro que vai revelar o nosso fim, o fim da humanidade, o fim da terra, o fim da criação, e você lê já diretamente por este livro. Creio eu que se uma pessoa for ler todo esse material e ter um entendimento, creio que ele gerará uma revolta grande por Deus, que ele não vai entender a história do princípio, ele não vai entender o meio e vai querer ir direto para o fim da história. Então isso pode gerar uma certa revolta para com Deus. Então por isso eu creio que Deus escreve o livro de Apocalipse por meio de simbologias e figurativa, para que não sejam todos que entendam as Escrituras que lhe foram escritas, reveladas por João. Glória a Deus. Este era o costume de Jesus em suas parábolas, está vendo? Quando ele disse: eu sou o pão, referência bíblica, livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 35. Imediatamente percebemos que ele não falou de alimento físico, quando ele disse: eu sou a porta, em João, capítulo de número 10, versículo de número 7. Ninguém imaginava que Jesus é feito de madeira e tem dobradiças de metal, quando ele disse: eu sou a videira, em João 15, versículo de número 1. Não concluímos que ele é literalmente uma planta frutífera, quando o mesmo Espírito Santo usou o mesmo escritor
que registrou estas expressões figurativas para nos transmitir a mensagem do livro do Apocalipse. Não nos deveríamos surpreender se sua linguagem fosse figurativa ou simbólica. Outros livros da Bíblia, especificamente Ezequiel, Daniel e Zacarias, empregam linguagem semelhante, tornando este livro de revelação conhecida àqueles que receberam o livro de Apocalipse no primeiro século. Ninguém verdadeiramente interpreta o livro inteiro do Apocalipse ao pé da letra. Aqueles que pescam e escolhem por capricho próprio quais partes são figurativas e quais partes são literárias erram em seu método básico de interpretação. Ele é um livro de visões, de ideias celestiais que excedem a imaginação humana. Não o reduzamos a algo meramente físico e literal. Aqui quando a gente vai recordar lá atrás do livro de Daniel, o texto de Daniel vai falar que quando Daniel recebe a interpretação do sonho que ele tem, que o Senhor concede a ele, Daniel fica doente por vários dias, somente em receber as revelações do céu, revelações celestiais. E aqui o escritor, o elaborador desse material, ele vai citar que a gente, meramente humanos, não devemos por nossa mente tentar traduzir o livro de Apocalipse. Devemos buscar o discernimento e interpretação do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar. Eu confesso aqui que quando eu trouxe a primeira vez o livro de Apocalipse, eu não compreendi todo o livro de Apocalipse. Eu fui até uma certa parte, e uma certa parte para frente ela vai ficando um pouco mais estreita. E quando eu comecei a estudar esse material ele tem todas as explicações, todos os acontecimentos explicados parte por parte. Então por isso que o escritor vai falar que a gente, meramente humanos, não devemos buscar o conhecimento de interpretação e de introdução deste livro apenas com a nossa mente, mas sim direcionado pelo Espírito Santo, no qual o mesmo que revelou as Escrituras e as visões a João e a Daniel. Algumas observações para facilitar o estudo, isso que é muito interessante também. Versículos iniciais. Para entendermos qualquer carta, especialmente uma de Deus, precisamos prestar atenção às palavras do escritor. Os primeiros versículos do Apocalipse contêm vários fatos que são importantes para o nosso entendimento deste livro. Primeiro, é um livro divinamente inspirado. Ele é a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Exemplo de número 2. Foi transmitido pelo anjo de Deus através de João. Capítulo de número 1, versículo 1. Exemplo de número 3. É um livro no qual João nos conta o que ele viu. Capítulo de número 1, versículo 11. Não é uma mera transmissão de palavras, mas uma mensagem dos símbolos e imagens que Deus permitiu a João visualizar. Versículo 4. Fala das coisas que estavam para acontecer pouco tempo depois que João recebe de Deus a revelação. Concernente. Palavra difícil, Deus do céu. As coisas que em breve devem acontecer. Capítulo 1, versículo de número 1. Deus disse que o tempo
está próximo. Capítulo 1, versículo 3. Observações gerais. Na nossa leitura deste livro maravilhoso, devemos nos lembrar de alguns princípios gerais que nos ajudarão a entender sua mensagem. Exemplo 1, ele é um livro de profecia. Capítulo 1, versículo 3, capítulo de número 22, versículo 18 e 19. Os profetas bíblicos usam frequentemente linguagens simbólicas e ilustrações para apresentar a verdade. Muitos conceitos errados sobre o Apocalipse resultam de esforços para interpretar literalmente a linguagem figurativa do livro. Versículo 2: é um livro que utiliza muitas imagens e mensagens com fundamentos nos livros do Velho Testamento. Não somente o estilo, mas muitas das citações e imagens deste livro são baseadas no Velho Testamento. Por esta razão, eu encorajo frequentemente as pessoas a estudarem os vários livros do Velho Testamento antes que comecem o estudo do Apocalipse. Muito do que divide o simbolismo do Apocalipse está baseado em livros como Êxodo, Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias. Quanto melhor entendermos estes livros, mais clara se tornará a mensagem do Apocalipse. Por que estes livros? São livros que vão ter simbologias e interpretações de símbolos que estão sendo mencionados sobre o livro de Apocalipse. Exemplo 3: é um livro que tem de ser entendido em seu contexto. Foi escrito próximo do encerramento do primeiro século, durante um tempo em que muitos povos do mundo estavam sujeitos ao domínio do Império Romano. Este governo estava se tornando cada vez mais perverso e menos tolerante com o povo de Deus. Muitas pessoas abordam o estudo deste livro como a determinação de encontrar a aplicação moderna, esquecendo que ele foi escrito originalmente para os cristãos da Ásia. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4 e 11 ao 11. Muitos dos quais sofriam severas perseguição por causa de sua fé. Capítulo 2, versículo 10 ao 13. E capítulo de número 6, versículo 9. Logo em seguida já vamos dar aqui início aos símbolos de números que são citados através da Bíblia. Aqui já vai começar, eu creio que muitos já leram a Bíblia, ou já ouviram muitas citações destes números do livro de Apocalipse para trás. Tem muitas citações desta tabela. Significado dos números: o livro do Apocalipse usa estilo literário que emprega significados simbólicos dos números. A tabela abaixo ajudará a entender a mensagem do livro. Estes significados serão mais explicados no decorrer do estudo do texto. Na tabela, de um lado temos os números e do outro lado seus significados. Número 1 tem um significado de unidade, algo incomparável ou exclusivo. Número 2 tem um significado de força, coragem ou poder. Significado número 3, que tem um significado aqui que o pastor já falou várias vezes, os irmãos não pode ouvir o número 3 que já o citam,
que tem um significado de divino, as três pessoas divinas, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 4, tem a representação das coisas do mundo. Todas as vezes que ouvirem a citação de número 4 da Bíblia, tem representação do mundo, são coisas do mundo. Número 6, tem a representação de algo incompleto ou fracasso. Está aí a elaboração do número da besta, de 666. O fracasso se repete em 3. Ele tenta, o diabo, a gente sabe que ele é tentador e imitador das coisas de Deus, entanto que o número dele de fracasso se repete também em 3. Número 7, tem a representação de perfeição ou totalidade, mais citado na Bíblia, vai se representar em perfeição. Número 10, ela vai ter a totalidade ou plenitude. Número 12, tem a representatividade de totalidade, especialmente do povo de Deus, como as 12 tribos ou 12 apóstolos. Número de 24, representantes do povo de Deus de todos os tempos. 12 tribos mais 12 apóstolos, da representação do número de 24. 1044, um número completo, do povo de Deus. Esse número 144.000, ele vai ter uma representação dentro do livro de Apocalipse. Ele vai falar das testemunhas, ou daqueles levantados como discípulos de Deus. Então a gente vai ouvir uma representação desse número. Não quer dizer que são um total de pessoas que vão estar no evento do livro de Apocalipse, mas é uma representação de um número completo do povo de Deus. Tá, aqui tem 3 anos, um negócio decimal aqui, não sei se é meio, 42 meses, são 1260 dias, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Isso aqui também a gente vai ouvir muito do Antigo Testamento. As revelações de Daniel são reveladas a Daniel, e quando Daniel pergunta para Deus o que significava aquilo, o anjo fala para Daniel que ele não se preocupe, que isso vem de um tempo futuro, e o tempo futuro é revelado a João. É um período de tempo breve ou indefinido, metade de 7, que representa algo completo. Nesse primeiro módulo de ensino, a gente vai finalizar aqui já com as perguntas, com os questionários. Eu acho interessante que os irmãos estudem, vão a fundo no material. Nós não vamos conseguir fazer a leitura de todo esse material, mas quando os irmãos forem sentar em casa para responder as perguntas do material, que os irmãos tirem um tempo e leiam o material com atenção, abram a Bíblia do lado e tenham do 1000? Sim ou não? Eu pulei ele. Eu pulei? Oi, irmão, perdão. Mas tem a leitura também. Com 1000 tem a totalidade ou plenitude. Esse 1000 aqui, a gente vai ouvir aqui também citação do livro de Apocalipse. Ele vai ter a representação tanto do milênio, quanto do banquete, da ceia de Deus, quanto também da prisão da besta. Vai ter a representação lá na frente, também no livro de Apocalipse, quando vem falar do milênio. Nos Antigo Testamento para trás, ela vai falar apenas do grande banquete ou da ceia com Deus.
Então, se eu ficar muito dando esboço, quando chegar na frente nós vamos ter muito pouca coisa para a gente ensinar para os irmãos. Aqui no período de 3,5, 42 meses, 1260 dias, tem o mesmo significado, tanto 3,5, 42 meses, 1260 dias, ou um tempo, 2 tempos e a metade de tempo. São todos o mesmo significado. E tem a representação de 3 anos e meio, que é um período do tempo breve ou indefinido, metade de 7. Isso aí também eu não vou entrar muito nele, que é para gerar curiosidade do estudo mais para frente, mas ele é crucial, tanto para nós quanto nesse ensino do Apocalipse. Então aqui a gente vai encerrar o primeiro módulo. Espero que os irmãos respondam nas suas apostilas as perguntas, que ela vai ajudar a pegar e a aprofundar um pouco mais. Mas não só respondam pelo material, mas que os irmãos abram o material, uma Bíblia, e leiam as referências bíblicas também, porque é importante que os irmãos acompanhem as referências e tirem a prova do que o material que está sendo passado aqui não é um material extra-bíblico, ou que seja, que não existe na Bíblia. Tudo que foi elaborado aqui, ele está na Bíblia e tem referências bíblicas para que sejam acompanhadas também. Então os irmãos respondam, acompanhem as referências bíblicas, tirem um momento para fazer essas leituras do livro de Êxodo, os irmãos que quiserem anotar depois, que são livros essenciais para a interpretação do livro de Apocalipse, e vai estar no material Êxodo, Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias. Salmo é um livro muito bom porque não é só um escritor, são várias experiências escritas dentro de um livro só. Então vai ter muitas citações e revelações de Apocalipse, tanto de simbologias e revelação. No próximo a gente vai entrar para o módulo 2. Eu creio que a gente não vai conseguir fazer ele tudo em um dia só, ele é um pouco grande. Eu tenho que fazer alguns resumos, igualmente no módulo de número 1. Não é tudo que os irmãos, que a gente tem, vai dar para a gente fazer a leitura, mas os irmãos podem ler esse módulo completo em casa. É bom que a gente lê, que a gente entende. Quando chegar no dia do ensino, está com a mente mais, já, vamos dizer assim, já calejada. Já vai ter uma facilidade para entender o que vai ser mencionado, porque às vezes você lê em casa e não compreende, mas com a leitura aqui você já dá aquele despertar e fica mais fácil do entendimento, ou até entendeu, mas ficou alguma curiosidade, em algum momento de interação, os irmãos também podem perguntar. Se não entendeu, a gente volta e tenta responder. Se eu não tiver resposta, na outra aula eu trago a resposta. Amém? Agradeço a oportunidade.